Olá! Taverna aberta aqui agora. Deixe-me testar. Olá! Ok, perdão pelo eco. Ó, já começamos aí com o sub da Marina. Muito obrigado pelo sub. E pelo visto o áudio tá tudo certinho. Nossa, mas o chat tá todo esticado aqui. O que que tá acontecendo? Calma aí, deixa eu ver aqui. Que o chat tá todo esticado. Pera aí. Pronto. Pronto, tá bonitinho agora. Sejam muito bem-vindos à taverna. Quanto tempo que a gente não aparece por aqui. Ficamos o mês aí de fevereiro de férias, mas agora estamos de volta em março para voltar com todos os conteúdos que a gente faz aqui no Ecos da Taverna e muito mais, Inclusive, este que você vê hoje já é um conteúdo da nova programação aqui do Ecos da Taverna, que são essas histórias colaborativas. Então, eu quero interagir mais com o pessoal que está chegando no Instagram, o pessoal que está entrando no site e mandando mensagem lá pelas nossas redes sociais, pelo Threads, principalmente a galera do Threads, muito gente boa. E comentar algumas coisas que eu vou escutando dos próprios seguidores aqui do Ecos da Taverna. E hoje, como você vê no título e viu aí nas redes sociais, a gente vai reagir aqui aos piores mestres do mundo. E aí, como que esse conteúdo vai ser feito, né? Eu fui procurar na internet, fui procurar no Reddit, que é realmente um lugar maravilhoso, né? Se você souber usar. Fui procurar no Reddit as histórias de mestres mais absurdas que eu já consegui escutar e ler, no caso. E não só isso, eu também mandei mensagem, né? Procurei alguns conhecidos, algumas pessoas que estão no mundo do RPG, para me contarem histórias dos piores mestres que elas já tiveram nessa vida. Eu talvez seja o pior mestre de alguém. Talvez a minha história esteja aí no Reddit. Talvez a gente até leia em algum momento. Mas eu não incluí aqui nenhuma história em português que eu encontrei. Eu peguei as histórias mais bizarras do Reddit e algumas que me enviaram. Se der tempo, eu leio as que me enviaram, mas eu queria iniciar aqui uma série. Aí eu coloquei aqui, se você tiver histórias dos piores mestres que você já viveu, que as histórias mais bizarras, manda pra gente aqui no ecosdataverna@gmail.com. Você pode mandar e aí no próximo programa eu venho aqui e leio a sua história. Esse quadro vai ser Piores Mestres do Mundo, mas a gente pode ler os piores jogadores também. Eu também tenho uma lista aí dos piores jogadores, dos piores grupos de RPG do mundo, quem sabe. Pode ser uma boa também. Mas como o jogador já é um anjo por estar jogando, né, a gente não vai pegar no pé deles, coitado, né? Já ouvi falar de mestre que matou o player com a faca de pão, mas aí é como os piores players do mundo, Marina. Então é o que eu tô falando, né? O pior player do mundo. Porque se você realmente consegue morrer por uma faca de pão, é porque você é um player muito ruim. Então, é isso. A gente vai comentar aqui essas histórias. Antes da gente entrar nessa. A gente entrar nas histórias, eu queria dizer que a gente tá com muita novidade aqui na taverna nesse mês de março. Muitas coisas começaram a acontecer esse ano e muita coisa interessante aconteceu até agora. Primeira coisa que aconteceu, que vocês podem notar, é que a taverna está com um logo novo. Então, a gente está aqui com um logo novo, o site já foi atualizado, né? E a gente tem aqui a nossa nova identidade visual com esse logo muito bonito que vocês viram aí na abertura, que foi realmente tá uma coisa linda. Eu estou apaixonado pelo logo novo. A gente tem
participações, eu estou participando de alguns programas, de algumas pessoas que criam conteúdo para RPG, e isso também foi muito legal. Eu fui lá no Papo Dado RPG essa semana e foi fantástico. O Henrique e a Elisinha de lá, um beijo se vocês assistirem isso aqui ou no YouTube, e vão lá dar uma checada, foi muito boa a entrevista, super convidativo, super tranquilo o lugar, as perguntas, então assim, muito bom falar do projeto. E lá nessa entrevista eu contei todos os planos do Ecos para esse ano, são muitos planos que eu tenho aí para o projeto, mas o mais importante é que o RPG de mesa continua, inclusive agora, dia 16. Então, domingo, sem ser esse o próximo, a gente volta com Solara. Se você não viu Solara, tá aqui. Solara parte 1. D&D 5.5 ou 5.0 2024, mestrado pelo Marcelão, da Masterme. E muito maneiro, a gente vai continuar aí essa aventura. Se tudo der certo, finalizar sem ser esse domingo, o próximo. Beleza? Então, antes de mais nada, vou colar os links aqui das nossas redes. Siga o Ecos da Taverna por aí. A gente tá em quase todas as redes sociais. Então, junte-se à taverna, junte-se a esse projeto tão bonito que é o Ecos da Taverna. E vem jogar RPG, espalhar a palavra do RPG por aí. Vamos então falar dos piores mestres do mundo. Eu vou ler eu vou botar aqui para vocês lerem junto comigo. Isso aqui está traduzindo pelo Google, tá? Então, a gente vai ler aqui algumas histórias e eu vou dar a minha opinião não solicitada sobre algumas dessas situações. Eu quero ver quantas dessas situações eu já passei nesses aí quase 23 anos de RPG e muitos, 90% mestrando. Então, é claro que muitas coisas eu já passei, provavelmente erros que já cometi enquanto mestrava aventuras, mas a gente vai ver aqui quais foram os erros mais comuns e vamos ver que experiência a gente tira disso aqui. Vamos lá. Aqui é uma pessoa no Reddit, ela fala que vai começar contando a história e basicamente o DM agiu, ou seja, o mestre agiu como se não tivesse lido os livros do jogador e nem do mestre. Na verdade, eu pensei que ele odiava Dungeons and Dragons por um longo tempo, até encontrar um mestre de fato adequado. E aí aqui tem umas listas de erro, né, que esse mestre cometeu. É claro que se o mestre era inexperiente e estava aprendendo a mestrar, né, a gente vai passar um pano aqui, porque acontece, né? Às vezes o mestre, a gente precisa de alguém para mestrar, e aí a gente não vai, se você não tem ninguém para mestrar, você vai aceitar qualquer um. Mas eu tô mais interessado em ver a galera cuzona aqui mesmo, os mestres que fizeram escolhas escrotas e não os inexperientes. Então a gente vai ler junto aqui, é novidade, eu não li, então eu vou ler junto com vocês, porque eu queria realmente a reação ali mais genuína possível. Tá bom, então vamos ver quais foram os erros que esse mestre aqui cometeu. Ele dividiu os pontos de experiência com base em quem matou o quê, ao invés do envolvimento do grupo. Então, se você fosse um healer ou um suporte, você estava ferrado e nunca subiria de nível. Realmente fica complicado, não é? Então, se você tem um par de suporte aí, você não mata ninguém, não pega frag, você não ganha XP. Cria um desbalanceamento terrível no jogo. Tá aí um erro que eu já cometi no passado. Eu também já fiz isso. Eu também já fiz XP individual, né? Mas acontece que não só você fode todos os suportes do seu grupo, né? Você ferra com os healers e com a galera que não pega kill, como você sempre vai ter um jogador mais experiente, um jogador que interpreta melhor do que o outro no grupo. Então, quando você faz isso... exatamente, eu fazia pro roleplay. Mas é isso, tem jogador que não é muito bom de roleplay. Tem jogador que não é o forte dele, é mais combate, o cara é mais tático. E aí você acaba penalizando um jogador por outras coisas. É aquele famoso, você não pode julgar a tartaruga pela sua habilidade de subir no poste, não é? Então, é complicado. Mas, enfim, um erro básico, muitos mestres cometem isso,
de não dividir o XP do grupo inteiro para o grupo todo, né? Ficou ainda mais complicado pelo fato de que você começou no nível 1, independente de que ele começou você no nível 1, independente do nível do resto do grupo. Ou seja, o que ele está me dizendo aqui é que o Malaco, além de dividir o XP individualmente, ou seja, suas ações geram XP para você, se você entrou no grupo mais tarde, você vai começar do nível 1. Então você vai ser realmente um saco de pancada ali, nesse grupo, e provavelmente não vai ganhar XP, porque no nível 1 você não está provavelmente matando ninguém, não é? Então você não está upando e você não está matando ninguém. Ele fala Zumbs, cara, um beijo pra você, cara. Zumbs, um brotherzão lá do Threads, muito, muito gente boa. Um beijão pra você, Zumbs. Bem-vindo à taverna aí. Segue a gente pra gente chegar aos 120 seguidores aqui, ó. Tamo aqui, ó. Tamo quase lá, 118 seguidores. Beleza. Frequentemente atropelava das formas mais óbvias de sempre. Por exemplo, não deixando você rolar algo que deveria ter sido um teste de escuta ou de percepção, no caso, a tradução aqui, reflexo para ver se você sai do caminho a tempo. Então vamos enumerar as coisas que esse mestre está fazendo. A primeira coisa você recebe XP individualmente. Se você entrar na aventura, você entra no level 1. E ele não permitia testes de salvaguarda, né, ou saving throws ali, para você conseguir, por exemplo, reduzir o dano de uma armadilha. Então é isso. Eu acho que esse mestre é um sádico, né? Não somos todos, talvez sejamos todos sádicos, mestres sádicos, mas é isso. Esse tá complicado. Às vezes era pessoal, né, cara? Às vezes era contra ele mesmo. É porque eu conheço gente, até dentro do Ecos da Taverna, que joga contra os jogadores. É aquele mestre que tá ligado, é contra mesmo ali. Tipo, fica feliz quando o jogador, eu não vou falar nomes, entendeu? Mas fica ali feliz quando o jogador tá morrendo. Perdendo pro monstro, tem bastante isso. E esse cara aqui, eu acho que ele tinha uma rinha ali com, né, um jogador especificamente. Não sei. Credo, né, Marina? Que absurdo. Nossa, pelo amor de Deus. Ele fez testes de conhecimento ao contrário. Como assim? O que significa isso? Ele faria você rolar e então perguntaria a você o que você sabe sobre o feitiço está sendo lançado, a habilidade do monstro, políticos locais. Ou seja, você que respondia para o mestre o que você queria fazer. Então ele rolava o teste, acontecia alguma coisa, ele pedia para você rolar o teste. Então rola um teste de history, por exemplo, rola um teste de história, rola um teste de religião, e dependendo se você passava ou não, ele virava para você e perguntava, tá, o que você sabe sobre isso? E você tinha que inventar na hora. É a famosa comestragem, né? O cara já dá uma terceirizada ali na história dele, e aí você basicamente você precisa estar com sua imaginação bem afiada para responder os testes de mestre. Ele tinha um DM NPC, ou seja, um NPC, que era ridiculamente poderoso. Clássico, né? Isso aqui é um clássico de mestre iniciante, de colocar ali o NPC fodão, que vai resolver os problemas porque os jogadores são muito burros para ele, né? E ele precisa ter um personagem para resolver os problemas. Sabe uma coisa que é muito interessante disso aqui? De mestres inexperientes que fazem isso? É que depois de um tempo mestrando, por muitos anos mestrando, você começa a fazer o oposto. Então, muitas vezes, quem jogou comigo aqui provavelmente já percebeu isso, muitas vezes eu coloco uns NPCs que tomam as decisões erradas no grupo. Então, são aqueles NPCs que eu ponho para falar assim, pô, mas e se a gente pegasse o cristal da estátua? Não sei quem lembra aí dessa situação específica. Mas se a gente pegasse o cristal da estátua, em vez de não pegar, ele tá ali, tá tão fácil. Vamos pegar? Então... e tem aquela coisa, né? O jogador, ele acha realmente que o personagem do mestre tá ali para dar respostas. Então, depois de um tempo mestrando, a gente acaba fazendo o contrário. Mas, enfim, o NPC super poderoso, e era um feiticeiro que basicamente abria os mares todas as vezes que precisávamos de ajuda. Ah, você precisa de um barco para 6 pessoas? Caralho, como assim? O cara era o Lanterna Verde, né? Era o feiticeiro que projetava as coisas, era um alquimista, ele usava o ar e criava as coisas.
Você quer um barco para 6 pessoas? Aqui está. Você precisa derrubar um monstro de 50 de HP? Eu posso fazer isso. Você precisa armazenar 2 toneladas de saque em algum lugar? Entendi. Ou seja, era realmente um GM, né? Era um GM, né? Não era um NPC do mestre, era um GM. Era um Game Master que estava ali fazendo as coisas paranormais aí para o grupo conseguir fazer o que o mestre queria. Clássico, né? Realmente. Eu acho isso, cara. Isso é um efeito. Exatamente, o mestre joga por eles, ele queria jogar. Cara, é isso. Bem-vindo, Marcelão, um beijo. E vamos lá, também havia uma aglomeração séria acontecendo. Havia 6 pessoas na mesa, ou seja, 6 na mesa, então 5 jogadores e um mestre, imagino, e mais o seu NPC. Se alguém se juntasse a nós por uma sessão, ele se agarrava ao personagem que eles criaram e não deixava eles irem. Então cada rodada de batalha era 10 minutos. Isso aqui, amigo, 10 minutos de rodada de batalha, você tá num lucro absurdo. 10 minutos de rodada, você tá num lucro fodido. É muito mais, amigo. Meu grupo de RPG já ficou 8 horas num combate. Tudo bem que era 4.0, mas 8 horas na jornada de trabalho num combate, você vai me desculpar, cara. Mas 10 minutos por rodada tá tranks, tá de boa. Mas realmente, né? Se você já tem 5 jogadores, mais o seu NPC e mais jogador convidado, você vai ter que dinamizar isso demais, assim. Você vai ter que fazer uma coisa muito mais dinâmica, porque não der. Foi uma loucura, infelizmente. Anos depois entrei no grupo de D&D que era bem feito. Que bom, pessoa. Fico muito feliz por você. Gente, se vocês lembrarem de histórias, podem botar aí nos comentários. Olha aí, o Marcelão já fez isso. Lembro de uma que tivemos que bater foto da mesa para continuar. Clássico. É que nem jogar War, cara. Você tem que bater foto ali de como tá a planilha de combate para poder continuar na sessão seguinte. Marcelão, isso de tirar foto a gente fez várias vezes na casa do Guilherme, cara. Nas nossas sessões, várias vezes. Quantas vezes a gente ficou horas e horas em combate. Inclusive, lá no Instagram do Ecos da Taverna, @EcosDaTaverna, rolam uns memes. A gente posta uns memes com as situações reais que acontecem em mesas de RPG. Uma dessas situações é justamente a questão do personagem, do player, né? Que, na verdade, que dorme depois das 10 da noite. Então você tem ali o jogador que ele, depois das 10 da noite, ele já tá... o jogador tá fora de combate. Então... o Marcelão foi um dos jogadores que aconteceu lá ao vivo, de fazer o seu turno no combate, sair da mesa para tirar um cochilo e pedir para acordarem ele quando fosse o turno dele novamente. Esse era o 4.0, cara. Esse era o 4.0. O nível de detalhe do D&D 4.0 era esse. Então... cara, o pior mestre do mundo foi quando um amigo nosso disse que queria mestrar, sugerir uma aventura um pouco diferente do convencional. Se passava no mundo real com profissões normais e problemas reais. Caralho, eu me lembro muito bem desse dia, cara. Que a gente tinha opção entre ser um taxista e um corretor de imóveis, tipo... A vida real era mais fantasiosa do que o RPG do cara, tá ligado? Eu lembro muito bem desse dia, eu lembro da indignação nos olhos do Marcelo. Tipo assim, na época o Marcelo vendia em loja, e eu também, acho que nós dois trabalhávamos como vendedor de loja nessa época, e era um simulador de vida real, era exatamente isso. O cara... Eu lembro de a gente tentar entender as regras do jogo, e o mestre falando assim, não, cara, então, é como se fosse na vida real. Você pode ser, por exemplo, um taxista. E aí você tem que rolar os testes ali pra desenrolar o passageiro, pra não sei o que do taxímetro. E a cara do Marcelo falando, cara, é Vida Real 2. É Vida Real 2, mano. O jogo que o cara sugeriu era Vida Real 2. Cara... Fantástico, muito bem lembrado, cara, muito bem lembrado, Marcelo. O RPG de vida real sugerido pelo Gustavo. Foi pelo Gustavo?
Bom, se for pelo Gustavo, um beijo, Gustavo. Se um dia você ver isso aqui, e você sabe que é você, né? A gente tem milhões de Gustavos aí. Mas, se eu não me engano, foi o Gustavo que sugeriu essa pérola do RPG da vida real. Vamos ler mais um aqui dos piores mestres do Reddit. Foi ele mesmo, né? Assim como seu DM OP, ou seja, assim como seu mestre overpower, seu mestre super poderoso, o meu mestre deu experiência com base em mortes individuais, ou seja, cometeu o mesmo erro do cara lá de cima. O cara lá de cima não, hein? Não quero ser cancelado pelos evangélicos, da história que eu li aqui em cima. Eu estava jogando como clérigo, meu amigo como mago, e levamos uma eternidade para subir de nível. Realmente, eu consigo imaginar que como controller e como healer, vocês... Não, cara, a gente não jogou não. A gente não jogou não. No final a ideia foi chuchada. Acho que na época o Bunda topou. Acho que o Bunda que falou assim, um nosso amigo Bunda falou assim, não, vamos jogar. Acho que o Marcel se recusou e eu também, de jogar uma aventura em que eu era um corretor de imóveis rolando persuasion para vender um imóvel na Barra da Tijuca, né? Ele tinha acabado de ler a série Gore the Rogue e queria emular aquele tipo de mundo Saga of Old City, onde era um grande problema se você visse uma peça de ouro, muito menos um item mágico, ou seja, não tinha muita recompensa. Tudo bem, isso não é algo ruim por si só. Vamos lá. Ele tinha um jogador favorito. Jogador favorito é complicado. Ele tinha um jogador favorito, o nosso amigo Matt. Matt era meio esquisito e muito popular. Às vezes ele não aparecia para jogos em troca de algum grande evento social. Já tive muitos players assim, e na série Piores Players do Mundo, vocês estarão citados, tá? Eu já tive que ouvir de jogador, eu passei 2 semanas preparando a porra da sessão, e eu tive que ouvir de jogador uma vez falando assim, olha cara, eu gosto bastante de jogar RPG, mas se tiver passando um filme maneiro no cinema, eu prefiro ir ao cinema. Eu ouvi isso do cara, tá? Tô tirando essa luz aqui que tá me incomodando. Eu ouvi isso do cara. Então vocês, jogadores, que se propõem a jogar RPG, uma mesa de RPG, e trocam uma mesa de RPG por coisas banais, tá? Vocês estão na lista dos piores jogadores do mundo. Que fique claro. Você lembra bem, Marina. Você lembra bem. A minha cara de tacho quando o rapaz falou pra mim que se tiver um filme maneiro no cinema, eu prefiro ir no cinema do que jogar RPG. Então vá tomar no teu cu. Basicamente isso. Vamos lá. O Matt não aparecia, então, em algumas sessões de RPG. Ele era o jogador favorito do mestre, mas não aparecia de vez em quando. O mestre decidiu que o Matt teria mais chances de aparecer se tivesse um personagem muito poderoso. Um gênio, né? Realmente um gênio. O mestre... Certo. Entra o personagem do Matt, Tal'Dorian, Tally. Até que eu gostei do nome. Era um lutador, ou seja, um fighter, né? O que está traduzindo aqui, era um guerreiro, que tinha 18 de força, 19 de constituição, 17 de destreza e, por algum motivo, 17 de carisma. Alguns segundos de silêncio, né? Pelo Tal'Dorian, que é fudido demais. Como assim, cara? Você tem certeza que esse mestre não tava de rolo com esse Matt? Porque, como assim? Isso foi uma campanha que deveria ser de level baixo, ou seja, uma campanha que não era para ser tão poderosa assim. O meu clérigo tinha uma pontuação de 17 de sabedoria e 10 e 14 em todo o resto. Exatamente. E geralmente você tem que ter um abaixo disso. É legal o seu personagem ter tipo um 9, um 8 se precisar. É legal. O pessoal, o jogador às vezes tem essa dificuldade de entender que desvantagens, coisas que puxam o personagem para baixo, dão sabor, dão um swing pra aventura. É legal você ter um carisma muito baixo e não conseguir sair de alguma situação. É isso que torna um RPG massa, né? O Zumbi mandou aqui. RPG a cada um mês, cinema pode ir qualquer dia. Exatamente, cara. Claro, pô. RPG é maior trabalho pro mestre planejar tudo ali, pra você faltar por causa disso. O cara pagou. Mestre era igual a você, que sem ser sub, aumenta os stats, não muda a cena. Ah, entendi. Eu entendi o que você está falando, mas a minha tática de conseguir subs para alterar o jogo, eu acho que é menos desleal do que essa de dar status pro jogador. Porque, veja, isso é meio que um pay to win do jogador. Mas, no caso de mudar a cena, também é um pay to win.
eu realmente acho que também é um pay to win, porque você muda a cena, né? Então um jogador pode mudar a cena, então é literalmente um pay to win. Eu sou um MMO asiático. Eu cheguei a essa conclusão agora, Lucas, nesse nosso pequeno diálogo aqui. Levarei a terapia e adicionarei no próximo Piores Mestres do Mundo, eu vou colocar o mestre que virou streamer e aceitava mudar as cenas do RPG por subs. Eu acho que combina com essa série. Combina com essa série, não? Eu acho que sim. Vamos lá. Então, todos os personagens do jogo ali com 10, 14 nos status e 17 no status principal. E o cara com 18, 19, 17 e 17 de carisma, né? Tali atingiu... Lembra do que eu disse sobre a forma como a experiência era tratada? Ou seja, se o mestre dava experiência individual, você matando, esse Tali devia matar todo mundo, porra. O cara tinha tudo isso de status, então ele ganhava mais XP e ele upava mais rápido. O Tali era o amante do mestre. Isso era óbvio, né, amigo? Só você não viu. Ele atingiu o nível 5 bem rápido na época, e em que atingimos o 2. Ou seja, era tipo um Eduardo e Mônica do RPG, né? Enquanto os outros jogadores estavam ali passando pro vestibular, o Tali já estava ganhando o 3º prêmio Nobel dele dentro do RPG. Que tristeza, amigo. Que tristeza. Deve ser divertidão jogar com um cara assim. Os caras no nível 2 e o maluco no nível 5, com 4 atributos acima de 16 na mesa. Isso sem aparecer. Cara, isso tudo incentiva pro cara aparecer na mesa. Foda, né? Ele é favorito assim, favoritaço, né? Favoritaço. Isso porque ele estava só sessão sim, sessão não. Sessão sim, sessão não. Imagine você. Configuração de baixo poder significa baixa contagem de itens mágicos. Exatamente. Então, um RPG de baixo poder, ele não só tem poucas recompensas, então, assim, você tem uns esforços proporcionais, mas a sua recompensa vem mais ou em XP ou em outras coisas do que itens mágicos, gold e essas coisas. E era para todos, exceto para Tali, claramente, né? Tali encontrou uma espada de 2 mãos mais 4. Literalmente saindo de uma rocha quando estávamos andando pela natureza. É o Rei Arthur. Cara, não é culpa do Matt se vocês estavam andando por uma zona de spawn de espada de 2 mãos mais 4, porra. Era um spawn zone de espada de 2 mãos mais 4. Vocês passaram, o Matt viu a espada, pô. E é isso. Encontrou uma espada mais 4 no meio da natureza. Foda-se. Ai, ai. Literalmente saindo de uma rocha. Ele encontrou isso quando estava no nível 2. O próximo melhor item do grupo era uma varinha de mísseis mágicos que o mago tinha. Ah, caralho. Caralho, cara, que foda. Aí é foda. A ridícula ferrovia. Ele havia criado essa longa, complicada e abrangente trama que se centrava num grupo de vilões ultrapoderosos nível 20+. Queria lembrar que, tirando o Tali, que é um personagem claramente com mod, né? O resto da galera estava no nível 2. Né? O grupo de vilões no nível 20+. E um dos seus NPCs. Esse NPC era, na verdade, um personagem dele de outra campanha. Clássico. Trazer personagens de outra campanha, clássico. Uma monge Trisca, que não tinha características definidoras de... Ah, tá. Ele não tinha nenhuma característica profunda além de ser gostosa e durona. Essa era a característica da personagem dele. Trisca tinha a personalidade de uma rocha. Por algum motivo, esse grupo de supervilões continuou sequestrando-a e nós continuamos já tendo que resgatá-la. Meu amigo, eu queria te perguntar aqui. Se você é nível 2 e os vilões são nível 20, não tem resgate. Não há resgate numa situação dessa. Só há lamento e tristezas. Vocês são 4 personagens no nível 2, onde o único item mágico é uma varinha de mísseis mágicos. E o Tali, que vai na aventura dia sim, dia não. Se o sequestro aconteceu num dia não, vocês estão mortos. É isso.
Basicamente isso. Depois da quinta vez que ela desapareceu, ou seja, eles estavam jogando um RPG de Mario, né? Era Mario, era o Bowser pegando a Peach toda a sessão. O grupo inteiro decidiu que não ia decidiu não montar uma tentativa de resgate e o mestre não gostou e cancelou todas as sessões por um mês inteiro. Tadinho dele. Tadinho dele. Cara, que lixo, amigo. Que lixo. Você pode desistir. Você não tem ignorância nenhuma. Aqui é pura cozice. Pura cozice. Falando em missões de resgate, elas foram as piores coisas com as quais tive que lidar em um jogo. Cada vez que íamos resgatar Triska, a monge do mestre, tínhamos que lutar contra pelo menos um daqueles caras nível 20. Era uma piada. De mau gosto, né? Era uma piada de mau gosto terrível. Teria sido uma piada mesmo se estivéssemos comandando um esquadrão Monty Hall. Era 10 vezes mais piada com os idiotas patéticos que estávamos interpretando. Toda vez que lutávamos, os durões malvados nos derrotavam facilmente. E bem antes de nos matarem, por um grande deus ex machina aparecia do nada e nos salvava. Putz, que bosta, cara. Que bosta, cara. Porra, imagina toda sessão você ter uma missão de resgate e toda sessão você tomar um sarrafo desses caras nível 20 e ter que vir um deus ex machina e salvar você. Se você não sabe o que é um deus ex machina, eu vou te contar. O deus ex machina é quando você... aquela cena de filme em que o protagonista tá prestes a morrer e aí vem alguma coisa externa e salva aquele protagonista, sabe? Aquela coisa bem ali, um deus ex machina famoso, Frodo e Sam saíram ali da Montanha da Perdição, não tem como voltar, estão ali em cima de uma rocha cheia de lava em volta, quando parece que eles vão morrer, você vê as águias no horizonte, vêm e salvam eles. É um deus ex machina ainda leve, né? Porque geralmente deus ex machina é tipo, antes da porrada, o cara vem e salva ele ali, mas é só um exemplo para vocês verem. Isso acontecia toda a sessão com essa galera aqui. Toda a sessão que eles tinham resgate, e acontecia constantemente, eles eram simplesmente derrotados pelos vilões. É só humilhação. É só humilhação. O deus ex machina. O vilão, então, nos xingava. Ainda era humilhado verbalmente. E fugia. Toda vez. Toda porra de vez. O vilão ainda xingava eles, tá ligado? Malditas crianças, se não fosse por Scooby-Doo e seus amigos, teria conseguido executar o meu crime. É basicamente isso que acontecia. Poderia ser qualquer coisa. Uma vez foi um raio que atravessou o enorme prédio em que estávamos. Da outra vez foi uma grande fera perigosa que estava sendo atormentada pelo grande vilão e se soltou. E outra vez foi a própria Triska que chutou a merda viva do grande vilão. Não sei o que... Ah, merda viva, living shit. Então significa que teve uma vez que a própria Triska, que foi a princesa Peach, que foi a sequestrada, derrotou o vilão. Ela mesma derrotou o vilão, ou seja, era o mestre fazendo um combate com seus próprios NPCs contra os seus próprios monstros. Né? Era ele jogando sozinho. Basicamente isso. Enquanto os jogadores dele estavam fodidos com 0 de HP, sendo xingados no chão. Quando isso aconteceu, decidimos que a vagabunda poderia se defender sozinha. Tipo isso, né, cara? Tipo isso, né, cara? Ai, ai. Ele distribuiu pequenas quantias de tesouro. Mas isso é legal, já que esse tipo de campanha e apenas uma pequena quantia de dinheiro lhe dará uma boa quantidade de bens e serviços, certo? Não. As coisas eram, na verdade, 2 vezes mais caras do que o livro do jogador. Cara, que mestre fantástico. O cara tinha a própria inflação do jogo, o cara criou a própria inflação. Seja como for, o meu clérigo não gostava de coisas extravagantes de qualquer maneira. Eu economizei meu dinheiro para eventualmente construir uma igreja. Legal, bem no personagem.
Então, quando não estava me aventurando, trabalhei como ferreiro na ferraria do irmão do Tali. Eu também pintava quadros de coisas legais que veríamos, que a gente via, né, enquanto se aventurava. De vez em quando, eu vendia um desses por algum risco. Aos poucos, comecei a acumular uma pequena fortuna e acho que algo em torno de 1.000 peças de ouro. Bastante dinheiro. Converti toda a minha riqueza em gemas para um armazenamento mais seguro e fácil. Construí um pequeno cofre para guardá-lo. Tudo estava bem até que... Caralho, eu já tô com muita raiva desse cara. Saí de férias com a minha família. Enquanto eu estava fora, ele comandou uma sessão na qual uma poderosa força humanoide atacou e invadiu a cidade em que vivíamos. 2 jogadores estavam lá para este evento e tentaram defender a base deles, né? Mas eventualmente tiveram que correr para salvar suas vidas. E o meu cofre foi quebrado, as minhas joias sumiram. E elas eram realmente as únicas posses que meu personagem tinha. Mais tarde, ele disse que ele disse a um dos jogadores que ele pegou meu dinheiro porque ele pensou que eu estava acumulando, como alguém que tende a fazer quando está guardando para uma compra grande. Ou seja, o mestre escolheu que o jogador perdeu o dinheiro dele e ainda puniu ele dizendo, olha, acho que você está acumulando dinheiro, acho que não é legal você acumular dinheiro, que é literalmente o que você faz quando você quer comprar algo grande, né? Cara, que lixo. Não sei como você conseguiu continuar nessa aventura, cara. Eu já tinha... É muita perda de tempo. Ele tinha comprado uma antologia ali chamada In Search of Adventure, que era de 1 a 9 módulos, bababá. Ele planejou usar cada uma das aventuras do livro. Ah, tá, entendi. Ele comprou 9 módulos de uma aventura, que significa iniciante. São aventuras de nível baixo, destinadas a serem trampolins para coisas maiores. Ou seja, levar vocês ali para umas coisas mais complexas no futuro. Tipo o Phandalin, Phandelver, essas aventuras do Dungeons and Dragons que são realmente mais fáceis, mas elas te setam ali para elas te setam ali para coisas muito maiores. Projetadas para personagens nível 1, 4 e 5. E barará, barará. Em um certo ponto, chegamos ao nível 5. Isso o Tali já devia estar no 21º, né? O Tali, na verdade, já criou outro personagem e já está no 18. Em algum ponto, chegamos... Tínhamos 4 dessas malditas coisas para fazer. E a sua solução foi simples. Ele parou de nos dar experiência. Um gênio. Um gênio deste hobby que é o RPG. Se você não entendeu, eles estavam num livro de nível 1 a 5 ali. O nível 5 sendo o máximo do livro. Só que por conta da própria mestragem do cara, o pessoal chegou no nível 5 e ainda tinha umas 4 missões para fazer. E ele decidiu que a solução era não dar mais XP para os jogadores. Ah, veio a gota d'água, galera, finalmente. A gota d'água foi lançada logo depois. Estávamos nas profundezas de uma masmorra iniciante e um grupo de 20 kobolds nos cercou. Nós, um grupo de aventureiros nível 5, mas com a máquina de matar sobre-humana Tali no nível 8. Estávamos sendo mantidos em ponto morto por um grupo de kobolds sob ameaça de morte. O mestre deixou claro que tínhamos que fazer o que eles diziam ou seríamos mortos. E foi nesse ponto que todos estavam fartos. Realmente, cara, 20 kobolds, você tendo Tali no seu grupo, 20 kobolds dá pra solar. Grupo de 4 pessoas leva 20 kobolds. Será? Vocês acham que leva? Um grupo de... Leva, com certeza. 4 nível 5 e um nível 8. 3 nível 5 e um nível 8. Sendo o 8 o Tali favorito do mestre. Acho que leva, hein? Deixem aí se vocês acham que leva. Todos estavam cansados
de serem atropelados e de serem enviados em missões de resgate para um personagem que nenhum deles gostava, de serem roubados e não ganharem nenhum tipo de recompensa. Serem tratados como crianças. O grupo inteiro disse foda-se e atacamos os kobolds, que então nos atravessaram com seus pequenos bastões pontiagudos. O pior TPK de todos os tempos. Foi a maneira perfeita para aquela campanha terminar. Um final terrível para uma história horrível. Cara, imagina você passar por esse sofrimento por meses para no final você morrer por kobolds, cara. Você morreu por palito de dente. Foda, cara. O mais brilhante sobre isso, no entanto, foi que me ensinou muito sobre como não ser um mestre. Eu acho que essa é a grande lição que você tira desses caras que mestram, né? Mal pra caramba, que tomam essas decisões horríveis. Você aprende como não ser um mestre ruim, né? Você aprende o que não fazer com essas situações. Complexo, cara. Complicado. Isso me fez querer começar a ser mestre, ou seja, valeu de alguma coisa, né? Esse sofrimento, essa humilhação, para não ter que aturar nenhuma dessas bobagens. Foi um momento de lição de vida, exceto para Matt. Por algum motivo, ele estava feliz como um molusco. Ou seja, happy as a clam. Ou seja, o Matt, né, não tinha do que reclamar. Favorito do mestre, não tinha do que reclamar. Foda, hein, cara? Porra, esse cara fez tudo errado, né? Não vejo muita ignorância da parte dele, não acho que é falta de conhecimento aqui. Aqui é só questão mesmo de... Eu acho que essa mentalidade de mestre contra jogador, quando ela sobe a cabeça, ela realmente cria essa situação. Por exemplo, o jogador conseguiu, de alguma forma, acumular o dinheiro dele. Ele foi juntando o dinheiro que ele estava ganhando nas missões. É justo, ele tem ficha para isso. O cara começou a juntar e o cara trocou o dinheiro por pedras preciosas para ficar um dinheiro mais seguro, né? Para ele botar num cofre ali, não precisar ficar com aquela quantidade de moedas enorme, 1000 peças de ouro com ele. E, cara, o mestre vai lá e faz um evento que é macro, um evento que está fora do controle do jogador, e tira esses bens do jogador. É realmente muito um erro muito iniciante para qualquer mestre, não é? Vamos continuar aqui. Tem mais alguns para a gente ler, para a gente dar uma risada. Vamos ver esse cara aqui. Olha, ele postou há 12 anos atrás, cara. Isso aqui faz tempo. Tomara que ele esteja bem. Sempre que viajávamos para algum lugar, ele rolava em um gráfico de encontro aleatório que ele mesmo havia criado. Ok? Se orgulhava muito do seu mundo imersivo e não achava que fazia sentido os personagens sempre enfrentarem ameaças que estavam em torno do seu nível de poder. Então rolava ali uma tabela de aleatoriedade, né? Toda vez que você ia para uma nova área, você rolava provavelmente uma tabela e acontecia alguma coisa. Não é que eu estou totalmente contra isso, mas eu acho que se o mestre ele não balanceia isso de alguma forma, se ele não altera o rumo das coisas para que o grupo se mantenha vivo e se divertindo, perde o sentido, né? Perde total o sentido do RPG. Então, se você rola numa tabela e você tá no nível 3 e você encontra um enxame de beholders, acabou, né? Não tem muito o que você fazer, é criar novo personagem. Vamos ver no que deu, né? O resultado foram várias limpezas de grupo durante a viagem, porque simplesmente tropeçamos em um ninho de vermes roxos no nível 4. Ou seja, exatamente o que eu falei, só que com vermes roxos. Vermes púrpuras. Exatamente o que eu falei. Se tiver com Tali, quem sabe, né? Talvez. Pode ser, realmente. O mundo imersivo, entre aspas, mencionado anteriormente, tinha toneladas de NPCs e locais poderosamente fracos, que o mestre considerava tão sagrados que qualquer um dos jogadores que tentassem perturbar o equilíbrio de poder, o que basicamente significava ter qualquer impacto no mundo, era visitado à noite por uma ordem elite de ninjas dedicada a preservar o equilíbrio. Ou seja, esse mestre ele tinha seu tarrasque de bolso, né? Era isso. Ele tinha um tarrasque de bolso.
Então qualquer coisa que você fizesse ali que fosse macular o mundo imersivo do sujeito, vinha uma ordem de assassinos, que nem no Skyrim, te abordava de noite, eram ninjas, e eles mantinham o equilíbrio ali, o que quer que você fizesse. Que bosta, ideia péssima, achei uma merda. No nível 6, tivemos que lutar contra um desses ninjas. O mestre especificou que quando o ninja sacava sua espada, sua intenção de matar era tão aterrorizante que todos nós tínhamos que salvar ou morrer. Cara, se salvar ou morrer, ele tá querendo dizer rolar um saving throw ou morrer, é o Chaka de Virgem, né? É isso. Abriu o olho, arrasta pra cima. Não tem jeito. Vários de nós fizemos isso. Nosso crime? Tentar fraudar uma eleição em uma cidade pequena. Por que esses super ninjas nunca visitaram os vilões da campanha que estavam tentando destruir o mundo? Eu nunca saberei. É uma excelente pergunta, meu amigo. É uma excelente pergunta. Uma coisa que eu acho que os mestres têm que tomar cuidado é quando coloca esses NPCs assim muito extremamente poderosos, é com essa questão, né, dos jogadores se perguntarem, cara, se você é tão poderoso, por que você não vai lá, cara? Você não vai lá e mata essas pessoas, tá ligado? Vai você. A menos que tenha, né, alguma razão, né, pra isso estar acontecendo. É tipo o plot de Esquadrão Suicida, né? Você fica se perguntando, porque se Esquadrão Suicida tá acontecendo no mesmo mundo em que você tem o Super-Homem, por que você tá mandando essa galera baixo calão, Deadshot, Harlequina fazer o trabalho, cara? E não é nem como se fosse uma ameaça local, não é tipo assim, a cidade tá sendo destruída, é tipo o mundo. O mundo tá sendo ameaçado por essa pessoa, tá ligado? E aí, cara, você tem o The Flash, o Super-Homem, o Batman. Manda essa galera fazer o trabalho, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Caralho, Lucas, essa foi muito boa, cara. Realmente, ele não é de ferro, ele é de aço. Eu não tenho muitos argumentos contra isso. Vamos lá. Ele gostava de usar seus NPCs vilões para exibir builds absolutamente essa que é uma palavra canceladora. Builds absurdas, né? Uma vez fomos contra uma tribo de bárbaros que tinham 10 níveis de Berserker, o que basicamente significava que eles não podiam ser mortos enquanto estivessem em fúria, de fato. Ele também insistiu que isso significava que eles eram imunes à magia. Aí você fode tudo, né? Aí você fode tudo, né? 10 bárbaros em Berserker que não caem quando chegam no nível 0. Desculpa, quando chegam no 0 de HP. E por algum motivo imunes à magia. Bárbaros, não sei que sistema, 12 anos atrás. 12 anos atrás, não, acho que o bárbaro não tinha a resistência a danos físicos que ele tem hoje, né? Porque bárbaro geralmente toma meio dano, né? De cortante, perfurante e contusão. Aqui eles eram imunes à magia, o que complica bastante. Todos eles tinham itens especiais que o teletransportavam e os curavam um turno antes que suas fúrias terminassem, tornando-os efetivamente invencíveis. Eu acho que só o Tali pega esse grupo aqui. Acho que não sei, não conheço mais ninguém capaz de vencer esse grupo de 10 bárbaros berserkers que se curam todo turno e se teletransportam com itens mágicos. Quando ele usava monstros do livro dos monstros, ele certificava de equipá-los com merdas idiotas de Splatbooks. Assim, sempre nos encontrávamos lutando contra ogros que usavam armaduras de sangue de renascimento adamantinas e empunhando lâminas de mercuriais. Caralho, meu amigo. Porra. Cacete. O cara tinha um tesão nessa porra, né, cara? Todos eles tinham encantamentos que dissolviam os itens quando o monstro morria. Ah, que coisa horrorosa. Eu ia levantar essa questão agora. Antes de ler essa última frase, eu ia perguntar justamente isso. Eu ia falar assim, tá,
Mas quando essa galera morre, os jogadores pegam esses itens, porque, pô, se você tem uma armadura sangrenta de renascimento de adamantina e as lâminas mercuriais caídas no chão, algum que ele matar ali, se ele conseguir fugir, ele tá rico, né? Ou forte, muito forte. Mas não, os itens sumiam quando o monstro morria. Aí, amigo, é foda, aí é triste demais, né? Vamos lá. Ele se orgulhava de comandar jogos onde decisões morais eram o centro das atenções, mas depois tornava quase impossível tomar uma decisão correta. Uma paladina, certa vez, desovou um corpo. Não, isso aí não. Isso aí não. Isso aí foi na minha aventura que a paladina Alphogud desovou um corpo, né? Uma paladina, certa vez, perdeu seus poderes ao matar um lorde vampiro porque ele era aparentemente um bom homem antes de se tornar morto-vivo. Então aqui, Marina, você que pode falar com propriedade, se bem que o Lucas também, né, é paladino main, né? Vocês dois são main paladino aí. A paladina perdeu os poderes porque matou um vampiro, porque antes de se tornar um vampiro, ele era um homem bom. Mas vocês não sabiam disso. Mas acho que deveríamos ter corrido para a biblioteca local e feito nossa lição de casa em vez de parar um monstro no meio da fúria. É isso aí, né? A tribo dos orcs só é assassina porque todos eles são controlados por um dragão mentalmente. Mas o dragão, além de ordenar o massacre de camponeses por capricho, também mantém um demônio preso. E eu poderia continuar por horas. Cara, que pesadelo jogar com esse mestre, cara. Que pesadelo jogar com esse cara. Que inferno. Primeiro ele te põe na aventura própria dele, né? No livro dele, a parada super imersiva, que você não pode alterar, porque, né, ele deve ter um apego muito grande, então você não pode alterar a história dele. Se você altera a história dele, você é visitado por super ninjas, que te matam, que te atacam, que são chacas de virgem. Eles são chacas de virgem do Cavaleiro do Zodíaco, né? Porque eles, pelo que eu entendi daqui do texto, quando eles sacavam a espada, você tinha que rolar um save throw ou você morria, né? Isso sem contar quando ele modificava monstros e dava armaduras de adamantina sangrentas para os ogros. Enfim, complicado demais. Uma merda, realmente. Esse é um dos piores mestres que eu já vi, que eu já ouvi falar. Parecia a tua primeira aventura, mano? Sinto muito que você tenha passado por isso. Conta um pouquinho aí depois, bota aí no chat como foi tua primeira aventura. Eu tô curioso pra saber. Você deve ter me contado, né? Mas conta pra galera aí. Enquanto você escreve, eu vou ler esse pequenininho aqui, ó. 12 anos atrás, tínhamos um cara do nosso grupo que era um super munchkin. Mas o resto de nós conseguia mantê-lo normal. Estávamos sempre no revezando como DM, como mestre, né? Então não era um grande problema. Pegamos um cara novo do nosso grupo que era igual a outro cara. Então, não sei, aqui o cara escreveu esquisito. Eles começaram a colaborar em segredo para se conectarem em aventuras. Basicamente, um dizia ao outro que tipo de equipamento queria e o outro cara adicionava a sua aventura. Quando percebemos que estava acontecendo, começamos a foder com eles, fazendo com que todas as suas coisas fossem amaldiçoadas. Não entendi nada desse texto aqui. O negócio é ao vivo, né, cara? A gente tá ao vivo, não tem de porra nenhuma do que ele tá falando aqui. Ah, sua primeira aventura que você criou. Não, Marcelo, não chegava a ser tão. Não, não, não. A sua primeira aventura dos dragões que defecavam de propósito na população de um reino, não chegava a esse nível, não. Porque você não era um mestre cuzão, né? Você só era inexperiente, né? Eu lembro bem do seu vilão de bombacha, pô, o vilão Capaz, o vilão que veio do sul, porra, icônico. Icônico. Ai, meu Deus do céu, história de dois DMs ao mesmo tempo, olha só.
Joguei uma campanha não apenas com um mestre ruim, mas com 2 co-mestres ruins que estavam namorando. Nenhum deles conhecia bem as regras, e corrigir geralmente significava um olhar maligno de um deles. Ou seja, mestres inexperientes que não estão dispostos a receber nenhum tipo de dica e tudo mais. Lembrando que, né, vamos deixar algo claro aqui, regra de D&D, de RPG em geral, né, não estou falando só de RPG, mas de D&D, mas RPG em geral, regras podem ser quebradas, dobradas, modificadas pelo mestre. Isso é um fato. O próprio livro do mestre fala isso. Você está livre para modificar as regras, o importante é você se divertir. Agora, se você se propõe a jogar o jogo, é ideal que a base das regras você utilize até para vocês terem um norte, né? Todo mundo tem um norte para seguir. Todo mundo seguir ali a mesma coisa, os jogadores saberem o que vão fazer baseado na regra. Se tiver alguma alteração, você pode avisar antes para o jogador, né? Olha, eu não concordo com essa regra do jogo, eu vou modificar ela porque eu acho que faz um pouco mais de sentido que ela seja dessa forma, entendeu? Então, isso é uma coisa. Agora, você não saber das regras, se propor a jogar e quando tem um jogador experiente ali, ele te ajudar e você não gostar, aí já te torna meio que um cuzão, né? Que é mais ou menos o tema aqui do vídeo de hoje. Ambos tinham jogado em uma campanha anterior por um tempo, na qual eu estava envolvido, ou seja, o rapaz ou a moça que conta aqui a história. E um desses mestres sempre se referia ao nosso antigo mestre como se ele fosse um deus, seguindo suas regras exatamente, mesmo que ele estivesse fazendo isso completamente errado. Agora, eu quebro as regras bastante quando eu comando o jogo, mas isso quebrou o jogo. O que ele quer dizer é que quando ele mestre, ele também muda as regras, como eu falei, mas o que o cara fez aqui quebrou o jogo. Vamos ver. Primeiro de tudo, ambos tinham NPCs que frequentemente falavam pelo grupo e guiavam a história. Ou seja, outro clássico caso de mestre que o cara quer jogar e quer mestrar ao mesmo tempo. Não que mestrar não seja jogar RPG, mas o cara tá narrando a história, mas ele precisa ter um NPC na história e não sabe o limite desse NPC. Ele não sabe como controlar o NPC. E aí aqui tem um NPC respondendo pelo grupo. Uma merda isso, horrível. Guiavam a história. O que era basicamente um grande fim do mundo. Tipo, apresse-se para que este grande inimigo apresse-se pare este grande vilão antes que seja tarde demais. E isso começou no nível 1. Que merda. Ou seja, desde o primeiro nível você está passando por esse estresse, né? Não que isso importasse muito. Eles não queriam fazer uma campanha de nível baixo. Então, em vez de fazer a coisa sensata e começar em um nível mais alto, eles apenas pulavam níveis a cada semana. 1 para 3, 3 para 5 e 5 para 9. Aí, foda, né? Sou a favor de você fazer uma aventura por milestones. Quer fazer uma aventura por milestones, em vez de XP, para ela avançar mais rápido? Faz sentido. Começa no nível 1, que agora no novo D&D é basicamente o nível 1, 2 é tutorial. A aventura começa no nível 3. Sabe que a aventura já vai pegar ali mais pra frente, cara? Já põe no nível 3, já põe no nível 5. Agora, pular o cara do nível 3 pro nível 5, porra, o cara perde contexto, não vê o que o personagem faz direito. Receita pro fracasso isso. Eles eram praticamente condutores ao invés de mestres. Uma vez estávamos passando por uma masmorra onde entes de árvores adormecidos se moviam e bloqueavam os caminhos quando não estávamos olhando. Ou seja, era o Bu do Mario, tá ligado? Não sei como eles se moviam enquanto dormiam. Aí, irrelevante. Mundo de fantasia, né? Você também não sabe como é que solta uma bola de fogo. Isso significava que podíamos literalmente ir apenas em uma direção. Então não era bem uma masmorra. Então sabe o que eu fiz? Eu disse que queria matar uma das porras desses entes enquanto eles dormiam. E você sabe o que os mestres disseram? Que ele era muito poderoso e me mataria sem problemas. Nossa, que divertido. Primeiro de tudo, eles deveriam ter me deixado descobrir isso de maneira mais difícil. Exatamente. Malditos entes de árvores. O cara claramente tem um grudge aqui, uma raiva dessas entes. Aqui embaixo ele fala:
Outra vez, em uma masmorra, um do mestre simplesmente disse: "Isso está demorando muito", e arrastou nossos tokens para o outro lado. Putz. Péssimo. Mas essa história eu tô achando meio fraca, mas vou ler o finalzinho aqui. Uma vez eu disse que os rangers inimigos não deveriam rolar apenas uma vez para seu ataque de flecha dupla. Eu disse isso principalmente porque meu ranger teve de rolar 2 vezes para o mesmo ataque. E fui diretamente informado que eu estava errado, porque outros inimigos rolaram apenas uma vez para ataque de magia mágica, não sei o que é isso. O mestre não conseguia entender o conceito de que para alguns ataques você dá uma rolagem, para outros não. Ou seja, ele era iniciante. Ele era iniciante, os mestres eram iniciantes, não queriam seguir as regras do jogo. E foi isso que aconteceu. Deixa eu ver aqui em outros links que eu abri, que eu também peguei outro aqui. Não, vontade sim. Vontade de fazer já tive, de fato. Né? Quantas vezes os jogadores estavam parados numa porta que não tinha absolutamente nada do outro lado. E eles estavam apenas ali por 40 minutos discutindo o que eles iam fazer. Acontece, né? Realmente. Vamos ver. Pô, tem um cara aqui contando uma história no início dos anos 90. Bom, no início dos anos 90, evitei por pouco entrar em um jogo que era um desastre sociopático e em câmera lenta. Porra, pesado. 2 amigos apareceram no nosso clube interessados em comandar um jogo de D&D na semana seguinte, para qualquer um que quisesse tirar qualquer personagem antigo da aposentadoria ou de uma campanha inacabada. Não importava o nível, todos eram convidados. Aí complicou, né? Eu tinha um personagem antigo que não me importaria em desengavetar, mas tinha acabado de começar uma nova campanha e estava criando personagens com meus jogadores. Então eu disse não. Por isso que ele não entrou, né? No início da parada. Corta para a semana seguinte, onde os 2 novatos começam o jogo e imediatamente anunciam que o PC, o jogador, o PC do GM e o personagem do seu amigo teletransportam e os personagens de todos os outros para uma dimensão alternativa, onde os seus poderes são arrancados e seus equipamentos enferrujam. O personagem do mestre e o seu ajudante se transformam em Tiamat e num Dracolite e passam a devorar os personagens de todos. Parece uma trollagem, né? Você tem certeza que isso foi um RPG? Parece uma trollagem. Parece que o cara falou assim, pô, sempre quis controlar o Tiamat. E aí ele chamou, juntou uma mesa e botou o Tiamat pra matar todo mundo. É isso que eu penso. Nesse ponto, os jogadores começam a sair irritados. E quando o jogo termina oficialmente, os 2 caras vão para todos os outros RPGs ou jogos de tabuleiro que estão sendo jogados e entram e destroem o jogo. Meu Deus! O cara tentou fazer uma parada de multiverso aqui. O cara queria fazer um negócio de multiverso aqui, botou os jogadores numa mesa, pegou, transformou o personagem dele no Tiamat e matou os jogadores. Cara, como assim? Como assim? Meu Deus. Oi? Uma vez o nosso mestre deu câncer ao meu personagem. 2 semanas depois que meu pai morreu de câncer. Caralho! Caralho, amigo! Como assim, cara? Que isso? Meu Deus do céu! Geralmente, ó, a reclamação da galera é inserir um personagem do mestre e esse personagem era muito mais poderoso do que o resto do grupo. Regularmente ia contra os desejos do grupo. Ele nos via como seus adversários. E a Marina aqui, ó.
Parecia que éramos seus oponentes. Caralho. Encontrei, ó. Finalmente alguém conhecido. E há 1 ano atrás, hein? Marina, você, hein? Ó, foi há 1 ano atrás esse post. Encontramos. Encontramos alguém conhecido. Vamos ver aqui. Vamos ler esse daqui rapidinho. A primeira vez que joguei Hot DQ, isso é Horde of the Dragon Queen. É uma aventura aí, uma aventura pronta de D&D, né? O mestre era um amigo do trabalho que antes só jogava em mesas virtuais. Criei um mago que tinha um rival como parte da sua história. Já vi isso também. De criar rivais. Nós competimos na escola de magia juntos. De qualquer forma, quando chegamos ao nível 3, o mestre decidiu que comandaria o meu primeiro encontro com o rival. Ou seja, o encontro com o rival ficou meio amoroso isso, né? Eu acho que o que ele quer dizer aqui é o primeiro combate, ou seja, iria enfrentar ali o Ash e o Gary, ia se encontrar ali pela primeira vez, o Red e o Blue. E ele pensou, né, o pobre jogador inocente, pensou, legal, ele está incluindo coisas do meu background na aventura, né? Coisas sobre o meu personagem na aventura. Mas não foi legal, nem um pouco, segundo ele. O meu rival aparece e me desafia para um duelo de magia. Eu estou no nível 3 e tenho magias de segundo nível. Estou me sentindo mais forte. Então eu aceito seu desafio. Ganho a iniciativa e conjuro imagem espelhada, mas é contramagiado. Ou seja, em termos aí do inglês, ele conjurou o Mirror Image e tomou um Counter Spell, né? Percebi imediatamente que perderia o duelo naquele momento. O rival entra em seu turno, conjura Plague e causa 36 de dano necrótico no seu mago nível 3, morreu, que tinha no máximo 17 pontos de vida. Eu, puta merda, por que o meu rival é tão forte, tão foda? Mestre, os rivais são feitos para serem desafiadores. Eles te incentivam a ficar mais forte. Aí eu falei, certo, mas agora eu morri. E o mestre falou, isso é uma merda, mas puta que pariu, que legal. Que belo uso. Que belo uso do seu personagem, meu amigo. Caralho. Foda, hein, cara. Ih, aqui tem um negócio de... foi tipo isso, tem que ver isso aí. Mestre, morri, você me deu 36 de dano na magia, eu morri. Tem que ver isso aí. Aqui tem uma parada de pagar pra jogar, né? É complicado. Você cobra pra jogar e você mestra mal. É foda, né? Aí não dá. Em um local de jogos onde você paga $5, isso era há 7 anos atrás, $5 comprava o quê? O Piauí, no Brasil, por ali, Florianópolis. Porque hoje compra o país todo, né? $5 para jogar. Um mestre que tivemos por algumas semanas antes de todos nós pararmos, constantemente trazia à tona como o Pathfinder é melhor em todos os sentidos. Éramos novatos e só queríamos jogar na 5ª edição. Então, 7 anos atrás você já tinha Pathfinder contra D&D aí, a rixa. Imagine hoje. Não é mesmo? Chegava tarde, passava a maior parte do tempo conversando com outras pessoas na sala, deixando todos nós no meio do combate. Lixo. Ainda está sendo pago para mestrar. Aí é foda. No meio da conversa, assistia nosso DM ir embora por 5 minutos. Ele também passava 5 minutos procurando memes realmente estranhos ou vídeos no YouTube para ajudar a tornar suas piadas mais engraçadas. Mas muitas vezes falhava e nos deixava olhando para ele esperando a piada final. Putz, que experiência merda, ainda mais pagando $5. Meu Deus do céu. As primeiras 6 semanas... Caralho, vocês ficaram 6 semanas com esse energúmeno? Caralho, vocês são os guerreiros mesmo da vida real. As primeiras 6 semanas de sua campanha caseira foram nós investigando um assassinato
e nos deixou muito frustrados no final da noite quando seguimos pistas diferentes e todas eram pistas falsas. Isso aqui é um erro clássico de mestre iniciante. Não sei se esse cara era iniciante, porque para cobrar, né? Para o cara começar a cobrar, eu imagino que ele tem que ter uma certa experiência. Agora, isso aqui a gente chama de red herring, né? Que é quando você está jogando alguma coisa, algum RPG de investigação, algum RPG nessa temática de investigação, e você começa a dar pistas para os seus personagens. Só que todas ou muitas das pistas são, ou seja, mais de 80% das pistas são falsas. Isso são os red herrings e isso não ajuda a sua aventura a andar. Então, muitos mestres inexperientes, quando eles começam a fazer essas paradas, eles começam a dar umas pistas ali que não fazem muito sentido nenhum. E você acaba não indo a lugar nenhum, e isso só frustra o jogador depois de um tempo, porque muitas vezes você acha que, porque eu tô vendo um filme, e no filme eu vejo essas pistas falsas, e eu acho legal, no jogo, no RPG, não funciona. Você quer um exemplo de um RPG de investigação bom, vai assistir o nosso Dual Shot aqui, O Último Trem para Hollow Creek, aventura completa em 2 partes, maravilhosa, de investigação, de assassinato, ambientada ali na Inglaterra dos anos 40, um murder mystery dentro de um trem para todos que amam Agatha Christie. Ali sim você vai ver várias técnicas de como mestrar uma investigação e colocar as pistas e colocar os lugares, os NPCs nos lugares ali para a aventura avançar. Bom, então, levando ao segundo capítulo, e por algum motivo todo aquele tempo e esforço não significando... Ou seja, eles conseguiram avançar para o segundo capítulo da aventura, mas não houve... o esforço não significou nada. Estávamos abertos a sugestões e dou isso a ele, mas isso realmente não pareceu mudar muita coisa em sua campanha e decidimos que a vida era curta demais para fazer campanhas de merda piores do que estávamos pagando. Pior que estávamos pagando para estar lá. É isso que dói, né, cara? Você ainda estava pagando para esse cara mestrar uma aventura merda. Realmente horrível. Olha só, tem uma história de 3.5 aqui. História de 3.5 aqui. 3.5, saudoso 3.5. Um mestre de 3.5 levou os jogadores, eu e um amigo, à criação de personagens, nos encorajando a levar humanoides monstruosos que nos colocam no nível efetivo de personagem 5. Enquanto somos apenas um mago... Peraí, ficou confuso aqui. Deixa eu ver aqui o original. Tá. Entendi. Basicamente, o mestre guiou os jogadores que eram um mago e um bárbaro de primeiro nível até um grupo de humanoides monstruosos de nível 5. Imediatamente nos joga contra uma horda de zumbis e depois reclama quando quase morremos. É complicado, né? Quando o mestre mesmo cria a situação e fica puto quando você morre, né? Não faz sentido. É por isso que eu sou desapegado de todos os personagens dos meus jogadores. Quando eles morrem, eu não sinto nada. A campanha continua bárbara nas profundezas do combate. O mago... Eu não mato, eu sempre falo isso, cara. Eu não mato o jogador, vocês que morrem. Eu não mato ninguém. Tá, esse cara aqui tá complicado. Vamos ver aqui. Porra, nível 40? Isso aqui eu acho que muito caseiro ele tá se referindo que é um homebrew, ou seja, uma aventura homebrew. Mas homebrew é complicado, né, cara? O cara criou as regras, ele escolhe o que ele escolhe o que ele faz. Ó, tem uma legalzinha aqui. Acho que eu vou ler mais essa aqui e ver no que dá. Vamos lá. Tá em inglês. Vamos lá. Esse cara criou um sistema de salvamento de morte, ou seja, Death Saving Throw, desde o início, porque ele estava convencido de que truques de cura, de que mágicas de cura, né, cantrips, eram uma coisa e deu a todos a habilidade de curar completamente entre os encontros. Ou seja, o mestre já começou cometendo esse erro aqui de dar a habilidade de curar para todos os jogadores entre os combates. Então ele fez com que você não pudesse... Perdão.
Ele deu a habilidade de cura para todos os jogadores, mas você não podia curar mais da metade dos pontos de vida fora de combate. Ele encomendou 2 grupos e deu a cada grupo um líder. Para um, ele escolheu uma garota que ficava dormindo nas sessões. Ou seja, a líder de um grupo era uma jogadora que dormia nas sessões e não participava de outras. E para outro, escolheu um jogador novato que ele estava controlando, para dizer o mínimo. E os líderes podiam e faziam. Podiam bater nos seus próprios companheiros de jogo, escolher calar as pessoas sempre que quisessem, limitavam suas ações. Um paladino bom protegia a escravidão porque era uma lei da terra. Ah, entendi. Um paladino leal e bom, ele era a favor da escravidão porque era uma lei local. Não, isso vai contra o alinhamento, é um uso incorreto do alinhamento. Tomar todas e quaisquer decisões, assumir o controle do ouro das pessoas e proibir eles de recebê-lo. Além disso, o Homebrew, né, o RPG que o cara criou, era insano. O paladino poderia ser governado para usar todos os seus golpes divinos em um ataque à distância, causando cerca de 90 de dano no nível 4. Esse cara tinha alguma coisa com o paladino, né? Agora, para combater isso, o mestre continuou jogando chefes cada vez mais difíceis em nós, que eram todos resistentes a efeitos de Charm, já que geralmente lutávamos contra chefes solo. Mas alguns de nós estavam jogando Vanilla, então não éramos tão bons, ou seja, iniciantes ali, né? O paladino também tinha magias que podiam curar cerca de 22 em um raio de 30 pés, o que tornava o nosso clérigo inútil. A nossa Ranger desistiu, já que ela não queria fazer nada. Ou seja, devia ser a menina que dorme nas sessões, né? E como bardo, eu não tinha utilidade alguma, já que eu não tinha voz em nada. Fui marcado como um personagem maligno, já que matei um mestre de escravos para libertar 2 escravas em trapos que estavam com medo, depois que o mestre dos escravos atacou o paladino. Ou seja, o bardo mudou de alinhamento por ter libertado escravos. Caralho, bizarro, né, cara? Tá doido. Nossa senhora, muito ruins mesmo, gente. Eu sinto muito que vocês jogaram com esses mestres, cara. Olha só, tem um bardo chamado Jack aqui. Eu também já tive um bardo chamado Jack. Há 3 anos eu queria tentar Dungeons and Dragons, D&D, né? Porque parecia divertido. Eu encontrei um grupo e fiz um bardo chamado Jack. E eu contei ao DM o meu background, minha história meu background, enfim. Quando fui apresentado, ao invés de eu controlar o meu personagem, o mestre assumiu o controle do meu personagem e me fez fazer aquele estereótipo do bardo que flerta com todos. Terminando comigo esmagando um dos membros do meu grupo. Mas isso não foi tudo, já que o meu personagem era um personagem de piada. Eu interpretei esse papel e ele ficou muito bravo comigo por fazer piadas. Mas nunca me disse que não queria que eu fizesse isso. Enfim, 1 milhão de histórias, mas não quero fazer desse post uma novela. Gente, eu acho horrível, cara. Acho horrível essa galera que mestra e poda os jogadores, né? A grande magia do RPG, a grande graça do jogo é você tentar fazer qualquer coisa, você poder ser qualquer pessoa que você quiser ser no seu jogo, sabe? Então, eu acho que esses mestres que a gente leu hoje aqui, porra, cara, foda, hein? Foda. Nem sei qual foi o pior, mas eu acho que o primeiro cara que a gente leu foi o primeiro. Acho que foi o primeiro que a gente leu, né, cara? Que foi aquele cara que criou. Não, o segundo eu acho que a gente leu, né? Que ele criou um mundo imersivo dele. Esse aqui. O do Tali, né? O do Matt. Foi o pior de hoje, né, cara? O cara criou um mundo próprio. Dava XP individual. Tinha um player favorito. Não deixava você mudar o mundo dele. Tinha o Shaka de Virgem como ninjas que te atacavam durante a noite. Nossa senhora, terrível, tóxico demais. Vou até fazer um teste aqui de
de radioatividade, porque esses aqui foram complexos. Olha, galera, acho que eu vou ficar por aqui. Já tá bom aqui de live, de tempo de live. Eu espero que vocês tenham se divertido aí reagindo a esses mestres terríveis de RPG. E semana que vem eu tô de volta, vou dar uma pesquisada, vou ver se a gente recebe alguns e-mails aí com as histórias mais reais, as histórias mais próximas da gente aí em português. E eu venho aqui ler para vocês de novo essas aventuras. Eu também espero, cara, que você não encontre mestres assim. Por sorte, se você vier jogar aqui com a gente na taverna, em algum RPG aí com inscritos, aqui a gente só tem mestre top, modéstia à parte. E acho que você vai se divertir bastante quando vier jogar com a gente. Muito obrigado, viu, por ter se juntado aqui a nós. E vamos ver se a gente melhora ainda mais esse rolê aqui dos piores mestres do mundo e piores jogadores, quem sabe. Se você ficou até aqui, se você está vendo no futuro, se você está vendo no YouTube, considere se inscrever no nosso YouTube. Vamos ver juntos aqui o nosso YouTube. Quantos seguidores nós temos nesse momento? Nós estamos com, olha só, 1.170 inscritos aqui no YouTube, quase 1.200. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, considere se inscrever, deixe seu like aqui nesse vídeo e a gente se vê numa próxima. Um beijo para vocês que ficaram aí na live. Até a próxima. E lembrando que nossas redes sociais estão no chat e dia 16 tem RPG ao vivo. Domingo, dia 16, RPG ao vivo Solara, parte 2. Não percam.